Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso estudo da coleção Fonte Viva de Emmanuel. Nosso boa noite para a amiga Deise Florencio da Pensilvânia. Nossa amiga Regina Varalda aqui conectando também pelo Insta. A Lari, Carol Belisário, boa noite. Nosso boa noite aqui pelas amigas e amigos que estão conectando pelo Facebook, da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nosso boa noite para Najib Saba, Carmen, deixa eu ver aqui que está pulando, tá muitos amigos conectando. Najib Saba, Carmen Albertoni, o Michael Douglas, quem mais aqui? A Auresina Santos, a Graça Barbosa, a nossa amiga Maria Luísa Celiaca, boa noite aqui no Insta, Eideia, boa noite também, a Graça Barbosa aqui no Face, quem mais? Messias Medeiros, a Sandra Paulino, a Dorinha Pereira, Regina Matias, Edna Markovics, boa noite, querida amiga. Messias, deixa eu ver aqui que pulou, Messias Medeiros, né? Milena Moreira, Paulo Martins, Tereza Paulino, Valéria Escalhão, Evelyn Soidan, a Zenaide de Assis, a Loiva Carnop, quantas amigas, Ariane de Moura Melo, Romilda Martiniano, Clarice Araújo, puxa vida, que alegria, viu? A Elizabeth Fonseca, Tainá Lima, a Zenaide de Assis Alexandre, Mogi das Cruzes, Ercília Machado, Eliane Galvão, a Ruth Maria Diogo também, Cristina Carpe Adame, Helena Maria, quantas amigas, quantos amigos. Oi Maria Luísa aqui também chegando pelo Insta, o Jorge Miller, Fernanda Simeone, que legal. Sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria nós estamos aqui para mais uma noite de estudos. Hoje, dia 24 de maio de 2023, e rogamos, como sempre, inicialmente a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, porque não só eu que estou aqui, né, me dirigindo a vocês, mas todos nós, todos vocês, que sejamos todos inspirados para absorvermos, né, desses ensinamentos tão importantes do Evangelho que Emmanuel vem nos oferecer nesta noite com a lição 81 do livro Pão Nosso, né, o título da lição No Paraíso. Então, com muita alegria que a gente vai dar início, lembrando sempre que esse estudo está sendo realizado, começamos na semana passada. É um estudo das obras de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, né? que são 6 livros, onde Emmanuel estuda o Evangelho, nos ensinando detalhes do Evangelho, e nós vamos fazer de forma aleatória, cada semana, uma mensagem, né? E ele é transmitido, esse estudo, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook, pelo meu Instagram também, paulo com 2os.sampaio, também retransmito na minha página do Facebook, e depois deixo esses vídeos salvos em meu canal no YouTube, né? Aqueles que quiserem consultar em outros dias, né? Que não conseguem acompanhar aqui online conosco, meu canal no YouTube é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, né, se inscrevam, tem um estudo lá completo também do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo também de O Livro dos Espíritos, além de algumas palestras aí que vamos realizando, tá bom? Então, meu boa noite para todos. Estou muito feliz de perceber a presença de tantas amigas aqui e amigos que estão conectados conosco tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Meu abraço fraterno a todos e vamos então dar início, né, a essa lição 81 do livro Pão Nosso. Nessa lição, meus amigos, o Emmanuel
como sempre faz, né? Ele destaca uma frasezinha, um versículo de algum evangelho, né? Uma carta de Paulo, uma epístola. Então ele vai destacar sempre um trechinho para fazer o seu comentário. E nesta lição, ele foi buscar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa fala de Jesus, né? Creio que muitos já perceberam aí em qual momento Jesus a pronunciou, que foi quando ele estava na cruz, né? Entre dois ladrões, e aquele que ficaria conhecido como bom ladrão, de nome Dimas, ele se volta para Jesus e pede a ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá essa resposta para Dimas, que eu particularmente confesso, quando era católico, né? Fui muito tempo católico, assim, dediquei bastante, gostei muito sempre da religião católica, me dediquei, mas ficava completamente confuso para entender como que Jesus prometia o paraíso para um homem que havia errado tanto durante a sua vida, né? Porque ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso que Emmanuel vai ensinar para nós aqui, o que quer dizer, né? O que Jesus prometeu para aquele homem, para Dimas, naquele momento da cruz. Será que o Mestre prometeu o paraíso a Dimas, né? É isso que a gente vai tentar ver. Nosso amigo aqui, Jorge Miller, também, né? Deixando o seu boa noite. Obrigado pela presença. A Rita Braga também. E todos os amigos e amigas que estão aqui conectados pelo Facebook. Muito boa noite para todos. Então, pessoal, Emmanuel começa seu comentário dizendo assim, é muito interessante essa lição. Ele começa dizendo: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Olha que importante que Emmanuel começa dizendo. Porque realmente, quando a gente lê essa passagem, se nós lermos apressadamente no Evangelho, nós podemos ser tentados a pensar que Jesus quis apenas ser simpático, né, com aquele homem, com aquele ladrão. Jesus quis apenas ser agradável, né, com ele, atencioso. Mas Emmanuel está dizendo: não é isso. O que Jesus fez foi renovar a definição de paraíso. Quer dizer, o paraíso era entendido de forma equivocada, né? Até hoje nós vemos pessoas interpretando o reino dos céus de forma equivocada ainda, pelo menos de acordo com o nosso entendimento espírita, né? Que acho muito sensato. Porque na época, né, principalmente, o entendimento de paraíso era de um lugar, né, geográfico, de um lugar circunscrito. Então, as pessoas imaginavam que o reino de Deus era um lugar que pudesse dizer: olha, chegamos ao reino de Deus, é aqui. Um lugar pré-determinado, um lugar que se pudesse determinar geograficamente, né? E é isso, então, que Jesus vai revogar essa ideia, vai definir paraíso da forma como ele é, né? Explicando para aquelas pessoas e para nós todos até hoje o que significa, né, o paraíso, o reino de Deus. Vamos ver aqui se tem algum comentário no Facebook, né? Porque eu não consigo perceber na hora que vocês registram, porque são muitos, né? Então, vamos tentar ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário já. Fico muito feliz, digo mais uma vez, de perceber a presença de todos vocês aqui, viu? Compartilhando conosco desses estudos. Sejam muito bem-vindos. O meu abraço a todos, a todas vocês e a todos os amigos. E a gente percebe, né, que as mulheres são uma imensa maioria
para a gente, né, tirar uma lição disso, como que as mulheres estão muito mais antenadas, né, que nós homens. Aqui no Face percebemos que a imensa maioria é de amigas que estão estudando sempre aqui conosco, né? Os homens estão deixando um pouquinho a desejar aí, né? Vamos ver aqui então, a nossa amiga Ana Bush também aqui. Boa noite, Ana, bem-vinda, viu? E tantas amigas e amigos aqui, né, que fomos citando. Vamos ver se tem algum comentário. Meu irmão chegando aqui, o Sampaio Psicanalista no Insta. Boa noite para todos. Acho que por enquanto ainda não tem nenhum comentário nem pergunta não. Vamos avançar um pouquinho. Pessoal só chegando aí, deixando seu boa noite, né? Que alegria, né? Perceber a presença de todos vocês. Messias Medeiros está dizendo, né? A minha mãe morreu muito cedo e eu sinto muita falta dela porque lembro bem pouco. Tem como eu poder ver ela na próxima vida? Olha, Messias, primeiro que é assim, você provavelmente se encontra com ela durante o sono do corpo, que é uma grande esperança para nós, uma grande possibilidade de revermos os entes desencarnados, tá? E mesmo, não só na próxima vida, Messias, mas quando você também desencarnar, né? Será o momento de reencontrá-la para planejar nova existência, com certeza. Mas tenha certeza que durante o sono você tem essa possibilidade. Com certeza ela também deve visitar você em teu lar, né? Mesmo que você não perceba a presença dela. Mas todo esse intercâmbio aí acontece, né? Porque os que se amam não se separam, né? Estamos sempre juntos. Sejam todos bem-vindos aqui do Insta também, que vão conectando. Boa noite para todos. A Helena Maria Barbosa dizendo que esse estudo caiu do céu para todos nós. Gratidão. Muito obrigado, Helena. Que bom, fico feliz que esteja gostando. Vamos então seguir um pouquinho mais aqui, né? Oi, Rosana Sardi também, boa noite. Então, Emmanuel, pessoal, continua o comentário. Se alguém tiver com o livro aí, vai perceber que eu estou lendo na sequência a mensagem. A gente lê um parágrafo, comenta alguma coisa, tá? Mas eu tento ler a lição toda. Emmanuel continua dizendo, noutra passagem, ele mesmo, quer dizer, Jesus mesmo, asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores, mas ele inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Olha que interessante, porque Jesus, meus amigos, já havia dito realmente de outra vez que o reino de Deus não vai surgir, né, como ele diz aqui, com aparências exteriores. Não é algo que os olhos da matéria verão, né? Mas ele está dizendo aqui, Emmanuel, o reino de Deus inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em nosso coração. Ou seja, o reino de Deus, o paraíso, é um estado de alma, não é um lugar onde a gente vai chegar. Não é um lugar lá no espaço, onde queira que imaginemos que ele esteja localizado, mas é uma condição de alma, é um estado de alma dentro de nós. É um estado que nós vamos conquistando através das reencarnações, né? Quanto mais a gente transforma as imperfeições em virtudes, quanto mais a gente aumenta o amor em nós, né? Quanto mais aprendemos a ser caridosos, fraternos com o semelhante, esse reino de Deus está crescendo dentro de nós. Por isso que Emmanuel diz que ele teve um começo, ele está se desenvolvendo e ele vai ter um momento de se consolidar. Então nós estamos na fase de desenvolver esse reino de Deus em nós, um processo contínuo. A cada nova reencarnação, esse reino cresce dentro de nós. Esse reino de Deus vai tomando forma dentro de nós, porque nós vamos nos elevando espiritualmente. Até um dia, lá num futuro muito distante, né? Depois dos milênios e milênios, nós nos tornaremos também um espírito puro, atingiremos a condição de angelitude, né?
nos tornaremos como Jesus, um espírito puro, e aí sim esse reino de Deus estará consolidado em nós, certo? Para a gente ter essa ideia aí de que esse reino está num processo crescente de desenvolvimento que cada um de nós faz. E é importante, meus amigos, que esse reino de Deus é conquista de cada um. Ninguém vai conquistar por nós. O que outros podem nos ajudar é nos ensinar como fazer para desenvolver esse reino de Deus. Mas o processo é realizado por cada um. Somos nós que precisamos, nos aproximar das leis divinas com as nossas atitudes, com os nossos bons sentimentos. E para dar uma ideia, pessoal, para reforçar essa ideia de que o reino de Deus está dentro de nós, eu quero aqui me recordar de algumas parábolas que Jesus contou, que ficaram conhecidas como parábolas do reino. Eu não sei se vocês se recordam, mas Jesus comparava o reino dos céus de formas diferentes, com exemplos da vida do dia a dia daquelas pessoas, Então, ele disse, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um pescador que lançou suas redes ao mar, pegou peixes grandes e pequenos, e depois os levou até a praia e separou. Os pequenos ele descartou, e os peixes grandes ele guardou para vender, De outra vez ele disse, o reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava boas pérolas, mas quando ele encontrou uma de valor muito grande, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Ou de outra vez ele disse, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um agricultor que encontrou um tesouro escondido em um campo. Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Aí vamos destacar aqui, meus amigos, alguns detalhes dessas parábolas, O que elas nos apresentam em comum. Todas elas nos falam de algo valioso, certo? Porque elas vejam bem, a primeira destaca os peixes grandes, Como algo valioso, que o pescador descartava os pequenos, guardava os grandes. Na segunda parábola que narramos, nós vamos perceber a pérola como algo valioso. E na terceira, vamos perceber o tesouro que estava escondido. Por que Jesus destacou coisas valiosas na parábola? Para nos ensinar, através dessas metáforas, que o reino de Deus é algo tão valioso, tão importante para nós, que quando a gente percebe o valor que ele tem, nós, entre aspas, vendemos tudo o que temos para adquirir esse reino de Deus. Em outras palavras, quando nós compreendemos o que significa o reino de Deus em nossa vida, nós daremos pouca importância para as outras coisas, porque esse reino de Deus será aquilo de maior valor que terá em nossa vida. Então, nessas parábolas, Jesus destacava algo valioso para mostrar como o reino de Deus é algo tão valioso, tão importante na nossa vida. Mas elas também têm, meus amigos, outro ponto em comum. Todas essas parábolas que narrei aqui falam de algo que está dentro. Vejam bem, os peixes estavam dentro da água. A pérola estava dentro da ostra. E o tesouro estava dentro da terra. Olha Jesus na sua simplicidade, dizendo para ensinar que o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus destacou o reino de Deus como algo valioso e como algo que está dentro de nós. Olha a inteligência do mestre, Falando de algo tão transcendente, tão importante, com exemplos daquelas pessoas, Do dia a dia, do negociante, do pescador, do agricultor, para a gente perceber, a inteligência do Espírito puro, que fala de coisas tão importantes com exemplos tão simples.
Oi, Beth Oliveira, boa noite aqui no Insta, viu? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação antes que a gente prossiga, né? Tá ficando claro aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, lança pergunta aí. Se discordarem também, né? De alguma coisa que é uma possibilidade, né? Estamos estudando, nem todos precisam concordar com tudo, né? Aqui é uma troca de ideias, tá bom? Vamos ver aqui, me perdoem, pessoal, se pular alguma mensagem de vocês, tá? São tantas mensagens aqui que às vezes eu não consigo perceber todas. Eu estou vendo que tem alguns pedidos de oração, sempre ao final a gente faz uma oração, tá bom? Pedindo por todos. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Ariane de Moura Melo dizendo, quanto tempo levamos para a reencarnação? Eu não entendi bem o sentido, né? Mas vamos dar uma ideia aqui, viu, Ariane? Se for no sentido de quanto tempo a gente demora para reencarnar no mundo espiritual, isso depende da condição espiritual de cada um, né? Quanto mais elevado, mais tempo fica na espiritualidade. A gente poderia dizer que na condição mediana nossa, ficaríamos no mundo espiritual em torno aí de 30, 50 anos, 70 anos, e a gente voltaria, mas cada um tem o seu tempo, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Parece que a Ruth está perguntando o que significa resplendores eternos. Legal, então, porque aqui, né, vamos voltar aqui na passagem que a Ruth está dizendo. Emmanuel disse que o reino de Deus inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos. Vejam bem, porque, Ruth, quando ele for consolidado em nós, quando a gente tiver aquela conexão, aquela comunhão com Deus, essa conexão, esse reino de Deus vai resplandecer, né? Vai surgir a luz nossa espiritual e resplandecer eternamente, né? Vai ser luz para toda a eternidade quando a gente conseguir consolidar esse reino em nós. Tá legal? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Parece que tem mais uma fala aqui que eu não sei se eu pulei. Várias amigas chegando aqui, muito boa noite para todos. A Loiva dizendo, né, uma conquista diária, né, o reino de Deus. É justamente dia após dia a gente está trabalhando para desenvolver, para consolidar nesse reino. Consolidar não que ele vai ser no final, mas a gente está, a cada dia estamos, né, com possibilidades de fazer esse reino crescer em nós, né? A Maricleide dizendo aqui, se o reino dos céus está dentro de nós, e não tenho dúvida, mas por que alguns encarnados fazem mal às pessoas deliberadamente, até premeditado, tanta barbárie? Muito boa a sua colocação, viu, Maricleide? Muito obrigado aí pela tua participação, porque essas perguntas nos levam a pensar realmente, né? Só que aí, Maricleide, o detalhe é o seguinte, Jesus está dizendo que o reino de Deus é para ser desenvolvido dentro de nós. Ele ainda não está consolidado em nós. Nós estamos num processo de desenvolver, né? Como Emmanuel diz, iniciou, está se desenvolvendo até se consolidar. Então tem muitas pessoas, Maricleide, que ainda estão muito distante dessa conquista do reino de Deus em si, né? Então, muitos ainda se apegam ao mal, né? Agem contrariamente às leis de Deus. Então, esse reino não quer dizer que ele já está forte em nós, que esse reino já está presente em nós. É uma conquista, né? O que Jesus diz aqui é o seguinte, todos nós temos a centelha divina, todos nós temos a essência de Deus, né? Por isso que ele já está dentro de nós, faz parte do Espírito. Mas nós precisamos deixar brilhar a nossa luz, como dizia Jesus. Então, muitas pessoas ainda não conseguiram, né, iniciar praticamente esse processo e cometem tantas barbaridades aí como a gente vê e você bem destacou.
né, estão distantes ainda da conquista desse reino. Deixa eu ver o que é mais aqui, já vou ver meu irmão aqui no Insta também. A Bruna Souza dizendo, confesso que tem me assustado esses robôs humanos. Não consegui captar bem essa robôs humanos, Bruna. Não sei se é para mim a tua fala. Puder explicar, eu não entendi bem. Se você se refere a alguma outra passagem aqui, me perdoe, tá? Se você quiser me explicar melhor, eu não consegui captar bem isso. O que mais aqui? Meu irmão está dizendo, uma vida bem vivida representa um reino a se desabrochar ou seria uma sucessão de vidas deliberadas para almejar tal reino? Seria esse o modus operandi, né? Veja bem, uma vida, né, uma existência terrestre é muito pouco para a gente desabrochar esse reino em nós, entendamos bem isso. Essa fala de Emmanuel que o reino está em desenvolvimento em nós, ele está querendo se referir a muitas e muitas existências, né? Em uma vez só, a gente não consegue. Por isso que a Marie Cleide citou, né, o exemplo daqueles que estão ainda no crime, na maldade. A gente pode sim, né, meu irmão destacou aqui, bom para a gente pensar. Nós podemos sim, numa existência, avançarmos bastante, né? Conquistarmos ali umas virtudes importantes, trabalharmos umas imperfeições que a gente consegue deixá-las, né? A gente consegue superar algumas imperfeições, mas esse reino não vai atingir o ápice, né, com apenas uma existência. Esse desabrochar do reino é um processo contínuo, né? A cada nova reencarnação a gente sente que estamos mais próximos, né, de um contato com Deus. Mas eu diria também, pessoal, que na nossa longa jornada evolutiva tem um momento muito importante que a gente chama de despertar da consciência. É aquele momento em que o espírito se conscientiza, né, de que ele é uma alma. Nós aqui encarnados, pensem, quantas pessoas nem imaginam que são espíritos reencarnados. Quantas pessoas que vivem a vida apenas, né, a vida fisiológica, no mecanismo do dia a dia, não se importam com objetivos mais, né, relevantes aí no sentido de buscar as coisas de Deus. Quantos que estão distantes disso? Então eu diria que um momento importante da nossa trajetória evolutiva é quando a gente tem esse despertar. Como muitos de nós aqui já estamos conscientes de que somos um espírito reencarnado. Nós já temos consciência de que a vida não é apenas um lazer, não estamos aqui apenas a passeio para distrações, né? Estamos aqui para realizar uma tarefa. Temos todos nós uma missão a desempenhar junto da família, junto da coletividade. Então, a hora que a gente tem esse despertar, a gente está mais, né, propensos a compreender esse reino de Deus e a trabalhar para que ele cresça, né, se fortaleça em nós. Tudo bem até aí? Vamos avançar um pouquinho? Emmanuel continua dizendo, naquela hora de sacrifício culminante, porque Emmanuel está se referindo àquela hora da cruz, né, que o ladrão está lá, 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Essa parte da lição, meus amigos, eu confesso que eu acho maravilhosa essa frase de Emmanuel. Porque eu me projeto naquele ladrão. Imagine cada um de vocês, aquele homem na cruz, nos instantes finais da existência carnal. Ele olhava para trás na sua vida e via uma vida de erros, uma vida dos chamados pecados, errou tanto durante a sua vida, e ele ali à beira da morte. E naquela hora, Emmanuel está dizendo, aquele homem se rendeu incondicionalmente a Jesus. Quer dizer o quê? Ele conseguiu atingir um ponto de transformação íntima, que ele se arrependeu profundamente da sua vida de erros. Ele se sentiu tocado pelo amor de Jesus.
Ele percebeu ali do lado dele aquele espírito puro, que nada devia, estava ali do lado dele na cruz. E ele sentiu um desejo ardente de seguir para uma vida nova, de seguir para uma vida diferente daquela que ele levava. Mas vocês podem dizer, mas ele ia passar pela morte? Sim, ele sabia naquele instante que ele iria prosseguir na dimensão espiritual. Ele tinha certeza que ali não era o fim. Seria o fim do corpo, mas não o fim do espírito. E ele queria adentrar a dimensão espiritual em condições melhores. E Jesus, vejam bem, meus amigos, Jesus enxergou a verdade em Dimas, porque Jesus não via apenas o corpo. A hora que Jesus responde para Dimas, ele viu a alma de Dimas. Ele viu a luz brotando naquele coração. Ele viu aquele momento que Dimas fortalecia o reino de Deus dentro de si mesmo. E ele percebeu então aquela transformação verdadeira. Por isso que Jesus respondeu para ele: hoje estarás comigo no paraíso, que vamos comentar ainda mais um pouco. E Emmanuel continua dizendo: o leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrara o céu. Olha que maravilha isso. E aqui Emmanuel está esclarecendo uma coisa importante, amigos. Jesus não isentou Dimas das reparações necessárias, porque a hora que Jesus promete para ele o paraíso, Jesus sabia que ele precisaria de novas reencarnações para reparar o mal que ele fez. Ele fora um ladrão na vida que acabava de se findar. Todas aquelas pessoas que ele agiu com desonestidade para com elas, ele precisaria reparar o mal que foi feito. Então Dimas precisaria passar por novas reencarnações, onde ele levaria em seus ombros pesadas responsabilidades, como diz Emmanuel. E aí, nessas novas reencarnações, é onde ele iria mostrar se aquela transformação da cruz era verdadeira, se ele queria manter-se naquela postura, se ele estava disposto nas próximas reencarnações a voltar com uma vida diferente, a ser dedicado ao semelhante, a ser digno, a ser honesto, a devolver tudo aquilo que ele tirou das pessoas materialmente. Ele teria a oportunidade de repará-las, com a sua dedicação, com o seu amor. Então entendamos uma coisa muito importante. Aquela transformação da cruz, naquele momento que ele se arrepende, foi apenas o primeiro passo. Ele se arrependeu, mas ele precisaria das novas reencarnações. Mas Emmanuel deixa claro, aquele homem adentraria o paraíso. Como que a gente pode entender isso? Será que ele ia junto com Jesus para a dimensão dos espíritos puros? Não, lógico que não. Ele não estava no nível de Jesus. Aí a gente começa a entender que o paraíso, como Jesus disse, ou o reino de Deus, está dentro de nós. Aquele homem transformou o seu íntimo, elevou o seu padrão vibratório, sintonizou-se com espíritos mais elevados. Então, o que aconteceu naquela hora que antecedia a morte do corpo de Dimas? Ele não precisaria estagiar nas regiões umbralinas, tão faladas no meio espírita, porque muitos espíritas acham que todos nós, sem exceção, deveremos passar pelo umbral, nem que for algumas horas. E não é isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. E André Luiz também deixa claro isso em suas obras. O umbral, pessoal, não é castigo.
Umbral é uma dimensão espiritual para aqueles que desencarnam com algum sentimento em desequilíbrio, com sentimentos perturbadores que tiram a paz do espírito. Mas se alguém desencarna em condições tranquilas, pacificado, com o coração leve, não precisa da região de umbral. E nem aqueles que erraram muito. Isso é que é o bonito. Dimas errou a vida inteira, mas naquela hora culminante, final da sua existência, ele se transformou verdadeiramente. Ele se arrependeu. Ele transformou, elevou seu padrão vibratório. Então, o que Dimas receberia por recompensa a essa transformação? Ele seria atraído para uma colônia espiritual. Então, imaginem, Dimas chegando numa colônia espiritual, vamos dizer, tipo o nosso lar, não seria um paraíso para ele? Então, é isso que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, na condição de paz de uma colônia espiritual. E aí Emmanuel diz na frase seguinte, que está ali na lição: o símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Olha que belo! Por que divina misericórdia? Olha só a bondade de Deus para conosco. Mesmo que a gente errar a vida inteira, lógico que não vamos querer fazer isso, mas mesmo que errássemos muito, se antes da morte, momentos antes, a gente consiga, aí é que é o problema, quem que garante que vamos conseguir? Mas se a pessoa consegue, como Dimas fez, se transformar verdadeiramente, arrepender-se do fundo da alma, essa pessoa não precisa da dimensão de dor das trevas do mundo espiritual. Essa é a misericórdia de Deus. Ele segue para uma dimensão melhor, que seria um paraíso. Mas lembrando que nas próximas existências ele precisará reparar todo o mal que foi feito. A Rita dizendo, então uma pessoa, quando vai... Não, está dizendo, desculpa, errei, não fiz pergunta. Então uma pessoa, quando vai acontecer... Rita, eu não entendi direito, viu? Se puder repetir de novo, aí a gente tenta ver novamente. Deixa-me ver aqui. Então, ficou claro isso, pessoal? É importante entendermos essa colocação, né? Do que significa hoje estará comigo no paraíso. Não que ele estaria junto de Jesus, mas ele estaria numa condição de paz, de harmonia, em dimensão espiritual melhor, porque não precisaria, né, das dimensões purgatoriais, como nós chamamos a questão de umbral, né? Que mais aqui? Vamos ver. Me perdoem, pessoal, se pular alguma coisa, digo sempre, tá? A Maria Graças Bino dizendo, será que todas as desavenças do ser humano é reencontro de vidas passadas fazendo vingança? As desavenças, né, que existem entre as pessoas, nem sempre, viu, Maria Graças Bino? Nem sempre é de vidas passadas, muitas vezes são da existência atual, tá? Pode ser sim que a gente traga, né, um problema lá da existência passada, mas tem muitas que a gente tem problema da existência atual, a gente se desentende muito facilmente, né? Então não podemos dizer que é sempre coisa de passado. A Rita que disse aqui, né, uma pessoa que tira a vida de outra não vai pagar? Então, vai, Rita, esse pagar, né, vai reparar, como eu disse de Dimas. Ele não estava isento das futuras reencarnações, sofrer a consequência do mal praticado. Ele passaria por expiações. O que a gente está comentando aqui é a dimensão logo após a morte. Dimas não precisaria do umbral, né? Seguiria para uma colônia espiritual, se prepararia, mas reencarnaria, sofreria a expiação dos erros passados e precisaria reparar o mal que fez. Assim como uma pessoa que tira a vida da outra, lógico, que vai ter que expiar e reparar, tá bom? A Fátima Fiorini dizendo, poderia esclarecer que ano entraremos no terceiro milênio?
o qual a terra passará por mudanças. Então, Fátima, nós já estamos no terceiro milênio, né? A partir do ano 2000, né, começamos o terceiro milênio, que vai até o ano 3000. Nesse milênio, né, está prevista a transformação da terra para um mundo regenerado. Só que os espíritos não afirmam se será logo agora no início do milênio, no meio do milênio ou ao final do milênio, tá bom? A Loiva dizendo, somos todos perfectíveis, pode demorar, mas um dia chegaremos lá. Que é justamente isso, né? Nós temos a perfectibilidade, como lembra a Loiva. Essa condição de nos tornarmos perfeitos também, né? Vamos ver aqui o que é mais. A Maricleide dizendo, a passagem é belíssima, que realmente é, né? Meu irmão aqui no Insta dizendo, o que seria então as chaves dadas, né, a Pedro por Jesus do reino dos céus? Então, na Bíblia, a gente precisa muito tomar cuidado com os simbolismos, né? Porque Pedro realmente é conhecido como aquele detentor das chaves, né, do reino de Deus. É um simbolismo, né? A gente precisaria interpretar, a gente não pode jamais pegar a Bíblia ao pé da letra, né? Porque não existe chaves, nem existe lugar para ser aberto do reino de Deus, né? Eu creio que Jesus tomava Pedro, isso dando uma opinião minha, tá? Eu creio que Jesus pegou Pedro como o líder, né, do grupo apostólico, como aquele que se transformou tanto, se tornou uma pessoa tão fraterna, tão dedicada a todos aqueles que ele acolhia na casa do caminho, né? Então Pedro mostrou uma transformação verdadeira daquele que deixou de ser um homem rude, um homem agressivo, né? Um homem que afastava as pessoas de Jesus, para se tornar um seguidor do Cristo legítimo, né? E Pedro, então, com esse exemplo, com a sua fortaleza moral, com seu exemplo de transformação, ele seria, então, um exemplo para aqueles que querem também adentrar o reino de Deus. Pedro conquistou esse reino de Deus com essa transformação verdadeira, como simbolicamente, né, representasse que ele teve ali a chave, né, para abrir o reino de Deus, pela sua transformação, pela sua vida de dedicação, que nós sabemos, né, que Pedro, após a morte de Jesus, trabalhou incansavelmente em favor de todos os necessitados, né? Doou sua vida para bem dos outros. Então Pedro foi um grande exemplo, assim como tantos outros, né? Paulo de Tarso e tantos outros exemplos do Evangelho. Então essas chaves, né, Júlio, podemos entender simbolicamente, né? Pedro abriu as portas do reino dos céus com a sua vivência verdadeira e a sua sintonia com Jesus na execução daquilo que o mestre esperava dele, né? Porque Jesus já tinha dito a Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas, e foi justamente o que Pedro fez, né? A minha filha Isabela chegando aqui. Oi, minha filha linda, um beijo, viu? O que mais aqui? Vamos ver no Face, tem mais alguma colocação? A Cidinha Lourenço, né, dizendo, se há várias reencarnações, como me encontrarei com meus anjos? Se há várias, né, reencarnações, como me reencontrarei com os entes passados? Aí, Cidinha, tem um detalhe, né? São várias reencarnações, mas nem sempre são espíritos diferentes. Às vezes a gente volta, né, em papéis trocados, mãe, pai, filho, irmão, mas às vezes somos os mesmos voltando, né, naquela família. Lógico que acrescentaremos sempre novos, né, novos afetos, né, durante as reencarnações, mas a gente vai formando aí a chamada família espiritual, né? Minha filha dizendo que entrou bem atrasada, vai ver a gravação. Legal, eu sei que você está lendo esse livro, eu lembrei de você sim, mas estava trabalhando, né, filha? Depois você vê, é isso mesmo. Vamos ver o que é mais aqui. Vamos seguir então. Tem mais uma colocação aqui da Maria Graças Bino dizendo, eu entendi que Pedro teve o poder da chave para que abrirem o caminho do Evangelho. Então, também podemos entender, né? A chave que abre o caminho do Evangelho, né? A gente pode fazer aí interpretações, né, desse simbolismo aí da chave.
Continuando então, Emmanuel diz assim agora na sequência: podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Olha agora a sabedoria de Emmanuel. Ele transportou a ideia de Dimas, tirou o foco de Dimas para trazer para nós, para cada um de nós, nos comparando a Dimas agora. Porque ele está dizendo que assim como Dimas olhou para o seu passado de erros e se arrependeu, qualquer um de nós também podemos ter essa bênção do despertar, daquele momento de cair em si, do despertar da consciência, E a gente pode ter aquela bênção de perceber quanto que eu estou errando na minha vida, quanto que eu preciso mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas buscas, aquilo que eu busco na vida. Então, às vezes, a gente tem aquela bênção de perceber que estamos seguindo por um caminho equivocado. Então, ele diz, nesse momento que a gente enxerga, que a gente abre os olhos da alma e percebe o quanto estamos errando, imaginamos o quanto já erramos nas existências passadas, e ali nós queremos seguir por uma vida nova, por uma vida transformada de acordo com o Evangelho, Emmanuel diz, se nós nos rendermos aos desígnios do Senhor, ou seja, o que significa isso? Se a gente aceita o Evangelho em nossa vida, se nós queremos nos esforçar para seguir os exemplos do Cristo, será que a partir daquele momento estaremos dispostos a perdoar um pouco mais, a tolerar um pouco mais, a sermos mais fraternos, mais amigos, mais solidários, Se a gente aceita, nos rendemos aos desígnios do Senhor e aceitamos o dever da nossa regeneração, a gente avança por uma dimensão espiritual diferente. Quer dizer o quê? Elevamos o nosso padrão vibratório, nos sintonizamos com os espíritos amigos que estão nos ajudando a aproveitar a existência em qualquer fase da vida, em qualquer momento da nossa existência aqui terrestre. Nós podemos ter essa bênção de desejarmos ser alguém melhor. E a gente sintoniza-se com os espíritos mais elevados. E a partir dali, a gente se esforça para viver melhor. A partir dali, a gente começa a renunciar a algumas coisas que a gente antes não abria mão. Muitos apegos à matéria, muitos desejos egoísticos, que a gente quer muito para nós. Então, quando a gente tem essa bênção de perceber que a nossa vida é muito mais do que usufruir dos bens materiais, quando a gente percebe que o Evangelho é a luz a clarear o caminho da nossa existência. E aqui, meus amigos, eu quero me lembrar de um exemplo marcante nesse sentido. Quem leu o livro ou quem viu o filme Nosso Lar, do André Luiz, vai se recordar que ele diz, que ele precisou de 8 anos na dimensão de trevas do umbral. André Luiz estagiou durante 8 anos no umbral, para depois ser socorrido a Nosso Lar. Aí eu pergunto para vocês, ele precisaria de 8 anos no umbral? Não poderia ser menos? É claro que poderia. A mãe de André Luiz já estava atenta a socorrer o filho de muito tempo atrás. O benfeitor Clarencio, que foi resgatá-lo, visitava André Luiz constantemente na dimensão umbralina. Mas o que acontecia? André Luiz não se arrependia. André Luiz era arrogante, orgulhoso, ele não se rendia aos desígnios do Senhor, como diz Emmanuel. Então, entendamos bem isso, depende de cada um de nós.
André Luiz podia ter ficado uma semana no umbral e ter se transformado, ter rogado a Deus. E quando que André Luiz foi resgatado pelo Clarencio? Quando ele parou e pensou, deve haver um ser que comanda tudo. Deve haver um Criador, porque não é possível isso aqui apenas. E André Luiz chorou e fez uma oração emocionante, rogando a Deus, a esse poder maior, que o ajudasse. No momento em que ele orou, no momento em que as lágrimas caíram dos seus olhos, o benfeitor apareceu para ele. Quer dizer o quê? Foi só naquela hora que o benfeitor estava ali? Não. Foi naquela hora que André Luiz enxergou o Clarencio. E assim é conosco, mesmo aqui encarnados. Os amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, estão sempre nos sugerindo uma mudança, uma postura melhor, um desapego, um altruísmo, uma renúncia, um perdão. E a gente rejeita, a gente não ouve, a gente não aceita. Então, quando nós quisermos, nós mudaremos a nossa conduta, o nosso padrão, e esse reino cresce dentro de nós. Porque o reino de Deus não é entre as flores, entre os caminhos fáceis. Jesus veio deixar o modelo, o exemplo. É preciso carregar a cruz. E Jesus veio mostrar ele que nada devia. Carregou a cruz mais difícil, né? Doou sua vida por nós. Meu irmão dizendo aqui, arrepender e cair faz parte de toda evolução, ou seja, o arrependimento surge pelas quedas morais no dia a dia, ou o recolhimento espiritual também faz parte desse todo evolutivo. Aí, né, Júlio, a gente tem que pensar em se arrepender e cair, se renovar, se prosseguir, né? Tem espíritos, né, que os benfeitores espirituais dizem que há muitos espíritos que caminham em linha reta, que não ficam muito presos ao mal, ao erro, à culpa, né? E eles dizem que Jesus foi um desses, que avançou em linha reta, passou por tudo que nós passamos. Mas tem espíritos que fazem escolhas melhores. Então, lógico que a maioria de nós erramos muito, né? Em maioria. Então nós erramos, né? Nos arrependemos, nos transformando, a gente vai assim, caindo, se reerguendo, né? Mas tem alguns que não precisam disso, vão avançando mais rapidamente. E ele diz, né, o recolhimento espiritual. Lógico, o recolhimento espiritual faz parte no sentido dessa meditação, nesse momento que a gente começa a pensar quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que é a vida, o que Deus espera de nós. Essa meditação, esse recolhimento é muito importante. Mas é lógico que a gente vai ser sucessivas quedas, né? A gente está sempre sujeito ao erro. Mas é importante que, como filho pródigo da parábola, né, a gente se arrependa e deseje voltar à casa do Pai, né? Só continuando aqui, Emmanuel diz assim, chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais, ou seja, naquele momento abençoado que a gente se arrepende dos erros, que a gente deseja uma vida melhor, que a gente compreende a responsabilidade que nos cabe aqui encarnados, né? E com as luzes do Evangelho já jorrando mais forte em nossa mente, né? A gente começa a compreender o significado da dor, porque muitos de nós reclamamos demais das dores, das cruzes pesadas, né? Das vicissitudes da vida. Então, quando a gente percebe o que é a vida, compreendemos a lei de reencarnação, nós vamos abençoar a dor. Não que nós devemos querer sofrer, mas quando aquele sofrimento não tem jeito de resolver, ele é uma oportunidade de aumentar esse reino de Deus em nós, de fortalecer esse reino em nós,
Porque quando a gente enfrenta as dores com resignação, com coragem, com fé em Deus, essas dores bem suportadas, esses momentos difíceis da vida, são oportunidades de desenvolver luz espiritual. Então vejam, a gente deveria abençoar os momentos difíceis da vida. São oportunidades de crescermos, são oportunidades de fortalecermos esse reino de Deus em nós. E Emmanuel finaliza a lição dizendo: eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. E aí a gente entende melhor a frase: hoje estarás comigo no paraíso. Não foi nenhum favorecimento de Jesus, não foi nenhuma simpatia particular do mestre por Dimas, né? Mas foi a transformação verdadeira daquele homem. Foi o desejo de seguir para uma vida melhor, que com esse arrependimento, com essa transformação, ele se habilitou, né? Ele acendeu a luz interior, ele aumentou a potência desse reino de Deus nele mesmo, e ele sintonizou-se com dimensões espirituais melhores, que para Dimas seria o paraíso. Então, na hora que Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso, ele não estaria junto de Jesus, lado a lado, na dimensão dos espíritos puros, mas ele estaria numa dimensão de paz do mundo espiritual, porque ele se habilitava a isso, por aquela transformação verdadeira. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Alguém discorda aí, que é um direito de nós todos, né? Colocarmos nossas opiniões divergentes. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta a mais, ou algum comentário. O Diego Romão, nosso amigo, um abraço, Diego, dizendo: Dimas é sinônimo de humildade. Justamente. Humildade é a primeira das virtudes, né? Que desenvolve as outras. Que é mais aqui? A Maricleide dizendo que essas lives têm ajudado muito, né, no caminho junto a Jesus. Que legal. Que bom, Regina. Fico feliz. Concordou e está claro, então tá bom. O João Franco dizendo: o que abre realmente os olhos da alma é o Espiritismo. Eu também devo concordar, né? A gente respeita todas as crenças, mas o Espiritismo realmente é uma luz, né? Para mostrar o caminho aí para a gente, né? Por isso que a gente deve ter essa responsabilidade, né? De aproveitar essa bênção que nós estamos recebendo. Boa noite a todos aqui, viu? Quantas pessoas, fico muito feliz com a presença de todos. A Maricleide dizendo que foi lindo o momento de André Luiz, né? Foi realmente, né? Que mais? Ana Cláudia Ribeiro dizendo: demorou mais porque não tinha entendimento anterior, por isso devemos agradecer por estarmos aprendendo tanto. O entendimento ajuda muito, mas só o entendimento também não basta, né? A gente precisa aplicar bem aquilo que a gente compreende, né? A Loiva dizendo: mas no mundo espiritual o arrependimento deve ser verdadeiro, não da boca para fora. Lá as máscaras caem e as mentiras são logo descobertas. O arrependimento precisa ser sincero. Lógico, né? Como nós comentamos, Dimas teve um arrependimento verdadeiro. É aquela ideia, a gente está muito acostumado com as aparências, né? Nós somos às vezes dissimulados, infelizmente, né? No mundo espiritual é tudo aberto, nossos pensamentos ficam claros, então não adianta falar uma coisa e sentir outra. Muito bem lembrado pela Loiva, né? O João Franco dizendo: aprendi a me arrepender desde que comecei a ter independência de pensamentos. Legal, né? A Edna agradecendo, eu que agradeço muito, viu? Muito obrigado. A Helena dizendo: se arrepender não é covardia, né? É sabedoria, justamente. A Ruth dizendo: os ensinamentos de hoje, para mim, está sendo um atendimento fraterno. Que bom, olha que legal, né? Que bom, né, Ruth? Meditar sobre o Evangelho realmente é uma bênção para nós, né? O que mais aqui? Arrependimento é sabedoria, né? É isso mesmo, diz a Helena Neves.
Ensinamento muito enriquecedor, a Maricleide, a Zenaide agradecendo, a Silvia Vaz, a Graça Barbosa dizendo excelente aprendizados, que bom, né? Fico muito feliz. Gessiane Araújo, tem dado umas travadinhas, né, pessoal? A Daíra Alves dizendo que estudo iluminado, gratidão sempre. Pessoal, vamos então vamos ver aqui a Silvia Guerra, nossa amiga aqui no Insta, dizendo: o livro Pão Nosso é excelente, costumo usar no meu evangelho, abrindo sempre ao acaso. Realmente, né? Não só esse, como todos esses de Emmanuel são maravilhosos, né? Pessoal, agradeço muito aqui a todos, Terezinha Ribeiro, Luci Faria, muito obrigado pelo carinho. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Quem quiser colocar aí seu copinho com água, né? A gente pode pedir aos bons amigos espirituais que fluidifiquem as nossas águas e pedir por todos aqueles que aguardam, né? E pedem por outros aí que a gente percebeu os pedidos. Então, nesse momento, pessoal, que nós vamos encerrando esse estudo, vamos trazer à nossa mente a figura do Mestre, não a figura de Jesus na cruz, mas a figura de Jesus abençoando, abrindo seus braços para aquela multidão, envolvendo aquelas pessoas com seu imenso amor, aquele olhar tão meigo de Jesus. Vamos sentir como Jesus com seus braços abertos sobre todos nós, como se ele, lembrando aquela fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que a gente possa, a cada dia da nossa vida, ter mais firmeza da nossa fé, né? Que a gente possa, a cada dia, consolidar mais esses ensinos na nossa vida, aplicar o Evangelho na nossa vida, porque é preciso uma transformação, é preciso vencer os velhos hábitos que nós trazemos do passado reencarnatório, é preciso que a gente aprenda a perdoar, é para o nosso bem isso, é conquista nossa. Esse reino de Deus cresce a cada perdão sincero que nós realizamos, a cada atitude fraterna, a cada tolerância e paciência com aqueles que ainda não aprenderam a mensagem. Então que a gente possa pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos ilumine, para que a gente prossiga nesse caminho renovador do Evangelho, com as luzes da doutrina espírita, nos ensinando que não há injustiças, que tudo aquilo de difícil que enfrentamos hoje, temos necessidades, né, do passado que nós trazemos, então que busquemos forças em Deus para desenvolvermos resignação, coragem de enfrentar com bom ânimo, né? Então a gente possa dizer: obrigado, Jesus, mestre amigo, pelo teu amor por todos nós. Obrigado, Senhor, por esse evangelho de luz e por essa doutrina espírita que tanto nos ilumina. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de ser alguém melhor. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia, para que a gente consiga agir de forma mais verdadeira, mais de acordo com os teus ensinos. E nós sabemos da dificuldade que é essa transformação, mas fortalece em nosso coração, Senhor, o desejo de ser alguém melhor, para que a gente aproveite esta bendita oportunidade reencarnatória. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, a todos aqueles que já estão no mundo espiritual, que nós lembramos com saudade, que fiquem na tua santa paz e que nós possamos um dia nos reencontrar. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos que pedem por auxílio, que passam por momentos difíceis. Permita que um bom espírito amigo possa fluidificar as nossas águas e abençoar o nosso lar, para que tenhamos mais uma noite de paz e que essas lições de hoje fiquem gravadas em nosso coração. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em teu nome. Que assim seja.
Muito obrigado, queridas amigas, queridos amigos, por mais esta noite abençoada que vocês me deram a alegria da presença, que faz com que esse estudo possa ser, motivador, interessante, que a gente possa aproveitar dessas lições que Emmanuel nos deixa. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos inspire sempre a esse caminho renovador, que nós tenhamos esse bom propósito a cada dia de desenvolver mais esse reino de Deus em nós. Esse reino de Deus está crescendo dentro de nós. Esse reino de Deus está tomando proporções maiores. Que bom será, amigos, se o dia da nossa desencarnação a gente voltar e formos recebidos pelos amigos espirituais dizendo: que bom, você aproveitou a sua existência, que bom que você avançou dessa vez. Imagine a alegria que teremos. Obrigado, queridos amigos e amigas aqui do Insta, todos que estão sempre deixando mensagens tão fraternas aqui no Face. Eu fico imensamente feliz. Obrigado, Rosana. Todos aqui que sempre deixam mensagens tão carinhosas de incentivo, de estímulo, para que a gente prossiga, com as nossas limitações, mas tentando trazer aqui de boa vontade o melhor que a gente possa compartilhar. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira próxima, se Deus permitir, mais uma lição, que eu divulgo sempre um pouquinho antes, tá bom? Aqueles que quiserem ler antes, já se preparando, a gente sempre divulga aí uns 2 dias antes. Que bom, Graciele, dizendo que passa uma paz, fico muito feliz, porque também estou recebendo do alto, dos amigos espirituais que nos envolvem, a gente sente uma paz muito grande, é um momento abençoado esse de estudo, Toda vez que a gente se reúne para estudar o Evangelho, é um momento abençoado. Então, muita paz a todos, uma boa noite, meditem em tudo isso, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, meus amigos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.